Berimbau, tem mais informações com relação aos protestos na região também? Vamos direto a Apucarana, lá está o Valdinei Del Grande Gui, e ele está em Apucarana porque lá a informação, a promessa, pelo menos hoje, é de um protesto lá envolvendo milhares de pessoas. E ele está lá em Apucarana e esse protesto está acontecendo. É mais ou menos isso aí, Udi? Ok, Ezequiel Silva, isso mesmo, Ezequiel. Começou aqui em Apucarana, uma passeata aqui que começou no centro da cidade aqui e desceu até a prefeitura municipal. Aqui os jovens, as pessoas, os comerciantes estão todos incluídos aqui nessa passeata, Ezequiel. É uma passeata ordeira, os comerciantes saem à porta, acenam e cada vez aqui juntando mais pessoas. Teve um princípio de tumulto, alguém soltou uma bomba aqui no meio da passeata, aí teve um princípio de tumulto, mas foi tudo acertado, tudo resolvido, e a passeata continua aqui. E as pessoas, Ezequiel, elas gritam palavras de ordem e repudiam, aqui as pessoas estão repudiando o vereador Alcides Ramos, dizendo a seguinte frase: Alcides, você não nos representa. Então é isso, a população aqui de Apucarana também fazendo parte dessa passeata, dessa manifestação que está acontecendo em todo o Brasil. Eu acho que o brasileiro, Ezequiel, até que enfim acordou para um Brasil melhor, para um desenvolvimento, para que o governo federal olhe para o povo mais humilde. Eu vou entrar aqui no meio da passeata aqui, Ezequiel, para vocês escutarem aqui o que o povo está dizendo. O povo, a passeata ordeira, aonde todo mundo, vários cartazes aqui na passeata. Eu acho que é dessa forma que se resolve. Estou começando aqui, cantando o hino nacional. E vou colocar um pouco aqui, Ezequiel. Ti, bastante. Você pode passar para a gente o número de pessoas, de manifestantes nesse momento, mais ou menos assim, quantas pessoas estão protestando nas ruas aí? A Avenida Ponta Grossa, dando um giro aqui no centro da cidade. O que a gente vê aqui é a adesão das pessoas, dos moradores, dos comerciantes que estão aqui, todo mundo juntos nessa mesma luta, para um Brasil melhor. Entendeu, Ezequiel? Então, é isso que nós estamos aqui. Eu vou falar aqui com a pessoa aqui que faz parte aqui da organização. Qual que é o seu nome? É Fernando. Fernando, o que significa isso aqui para Apucarana? Isso aqui significa um marco da história da cidade de Apucarana, porque o estadual apucaranense consegue fazer essa manifestação de uma maneira muito bonita, muito organizada. O povo mostra que o Brasil tem força, que o estadual apucaranense tem força e já não mais quer ficar na mão de políticos desonestos, que aceita pirataria entrando na cidade. O cidadão quer emprego, quer saúde e quer justiça. Eu tenho um canal, eu sou um estadual apucaranense, tenho um canal no YouTube que chama Pedreiro Violento. Lá você vai encontrar vídeos de críticas, não apenas a Apucarana, mas a política do Brasil todo, para que seja moralizada. Nós não queremos que acabe a política, mas queremos que eles aprendam que o povo merece ser cuidado de uma maneira mais justa. Aprenda, meu povo, a votar melhor e a escolher melhor as pessoas que cuidam da sua casa, da sua vida e dos seus filhos. Então, Berimbau, aqui uma pessoa organizadora aqui, o Fernando, que está organizando aqui a passeata. E é isso, Berimbau. Eu acho que o povo brasileiro, enfim, viu que tem força, e o que a gente vê bonito nisso daqui é que é o povo em si. Não tem nenhum partido, você não vê bandeira de nenhum partido, e é o povo realmente que está fazendo isso, mostrando a sua cara realmente, para que os nossos governantes abram os olhos e vejam que o povo brasileiro está cansado de sofrer, está cansado de ser massacrado pelos altos impostos. E é isso, eu acho que a passeata é válida, uma passeata ordeira, sem bagunça e sem violência. É isso aqui que o povo pede aqui na cidade de Apucarana. Que mude para melhor, mas sem violência. Berimbau. Exato, aí as informações são diretas lá da cidade de Apucarana e a gente até tem um pouco de dificuldade para conversar porque está muito barulho, né? E aí é difícil para ouvir o retorno. Mas está aí as informações diretas de Apucarana, protesto de Apucarana, em Ivaiporã, né? E a gente segue acompanhando.
E o Berimbau vai fazer o comentário com relação ao protesto. E ontem, com relação também, ou seja, a fala da presidenta que falou a nível nacional ontem, né? Ô Berimbau, você está satisfeito ou não? Olha, o Ezequiel, ontem nós tivemos a fala da presidente Dilma, na verdade depois de uma reunião com ministros, né? E eles tomaram a decisão de que ela deveria fazer um pronunciamento, até porque esses protestos que acontecem em todo o Brasil têm gerado desgastes, né, para o governo federal. E não é só para o governo federal, não. Tem resultado em desgastes aí para, né, a política toda em si, principalmente aqueles que estão no poder, aqueles que exercem, né, um cargo de poder executivo, que seria aí o governador, que é o presidente, que são os prefeitos, né, principalmente aqueles que estão no cargo do poder, né, executivo. Porque, né, nós tivemos, primeiro, uma questão que começou por causa de 20 centavos de aumento no Vale Transporte em São Paulo, né, o grupo do Passe Livre que começou a protestar sobre isso, e aí, né, quando se convidou os jovens, as pessoas, para que fossem para as ruas, né, para que eles pudessem reclamar do preço da passagem, essas pessoas que foram convidadas tinham outras reclamações e que elas estavam engasgadas, né? E aí essas pessoas começaram a trazer outras pautas, né, para o protesto, que é a questão da saúde, que é a questão da educação, né? A população hoje está ciente de que, se não for através da educação, a gente não consegue transformar uma sociedade, uma cidade, e não consegue transformar um Brasil. Então, quando as pessoas foram para as ruas, elas tinham muito mais a reclamar do que as passagens, né, que estavam ficando mais caras. A corrupção, né, nos últimos 8 anos, a gente tem observado, estou falando dos últimos 8 anos, porque é o que está em debate, mas a corrupção existe desde que o Brasil é Brasil, né? Desde que nós somos aqui, né, colonizados pelos portugueses, nós estamos convivendo com a corrupção. Mas, né, falando aqui desses últimos 8 anos, né, são muitas informações, e a gente tem observado que a corrupção está enraizada em todos os locais, né, seja nos órgãos públicos, no próprio governo federal, no poder legislativo. Tivemos a questão aí do mensalão, e o pior de tudo isso é que a população vai observando e vai percebendo, vai vendo dinheiro indo para o ralo e não vê, né, a punição. Aqueles que cometeram atos de corrupção serem presos, ou esse dinheiro ser devolvido. E aí você vai num hospital municipal para fazer uma consulta, não tem médico. Você vai à noite, diz que à noite é só, né, se estiver morrendo. E olha lá ainda se o médico vai atender, porque eu já estou vendo gente aqui na região morrer e o médico não atender. Você vai de dia, aí tem um limite de consultas, né? Até esses dias teve uma pessoa que fez uma reclamação aqui de Boasópolis, dizendo o seguinte, que ela foi à noite, o médico disse que não podia atender, porque à noite era só caso de extrema urgência e emergência. E aí quando amanheceu o dia, ela falou, então amanheceu o dia, agora amanheceu o dia, eu posso ficar doente. Aí foi durante o dia no hospital, quando chegou lá, falou, olha, o limite é 20 consultas só por dia e nós já estamos em 30, então não tem como atender. Então ela questionou, que hora que eu posso ficar doente, né? Ou será que eu vou ter que morrer sem atendimento? Então as pessoas, né, a gente costuma dizer que o brasileiro tem muita paciência, que o brasileiro aceita tudo. Na Argentina, né, que é um país menor do que o Brasil, a gente pode dizer até mais atrasado, né, em relação ao desenvolvimento, as pessoas não aceitam assim. E você vai em outros países, ninguém aceita calado. O Brasil é o único país onde nós somos uns verdadeiros cordeiros, né? Aceitamos tudo calado. E foi isso que aconteceu, né, no momento que foi protestar contra as passagens, a população tinha muitas reclamações a fazer. Eu já dei aqui até um exemplo, Ezequiel, que o investimento, o dinheiro que se gasta com os nossos impostos está sendo muito mal gasto, né, porque o governo federal, ao invés de observar as prioridades de cada cidade, né, vou citar um exemplo aqui da nossa região, Ivaiporã.
Assim, Ivaiporã, o governo federal e o governo municipal deveria ter, né, um caderno ali, quase que uma espécie de plano diretor. Né, olha, tem 1 milhão para investir em Ivaiporã. O que nós vamos fazer? E aí nós vamos debater, a exemplo que o governo, até eu parabenizo o governo do estado, o governador Beto Richa, que tem também os seus defeitos, mas esse programa que ele criou, o PAN, ele envia 300 mil, 350, 400 mil para o município, e o município é que vai decidir aonde o dinheiro vai ser gasto. Então, aqui na região, tem cidade que decidiu comprar ambulância, investir em saúde, outro decidiu que era um conjunto que precisava ser asfaltado, né? Outro tomou a decisão que tinha que ser investido na educação. Então, as cidades sabem o que é a necessidade. Assim, na maioria das cidades aqui da região, se tivesse 1 milhão para ser investido hoje, eu tenho certeza que a maioria da população iria decidir, investe na saúde, contrata médicos, melhora o atendimento, porque tem gente morrendo na fila dos hospitais, né? Tem gente sem medicamentos, tem pessoas, né, que estão sendo tratadas, né, de formas que não é digna, né? O cidadão que paga os impostos e que faz com que o governo federal tenha todo esse orçamento e o dinheiro acaba sendo jogado no ralo. Então as pessoas, né, estavam já afogadas, né? As pessoas estavam sufocadas, com tanta dificuldade, com tantas coisas erradas que acabam ocorrendo, com a falta de investimentos, com o dinheiro indo para o ralo, com a corrupção, com o jogo de interesses. Até por isso que todo mundo foi para a rua e acabou acontecendo esse protesto. Agora aí muitas pessoas podem questionar, mas e esse quebra-quebra, né? E essa bagunça, danos ao patrimônio público? Sabe por que isso ocorre, Ezequiel? Ocorre justamente porque o governo não investe em educação. Né? O povo não sabe nem protestar. Vai o protesto, pessoas que têm boa intenção, mas no meio tem pessoas que não receberam educação, né, que por negligência do poder público federal, municipal, né, estadual, é isso que a gente tem na sociedade. Pessoas que não têm nenhum pingo de cultura. Agora, para o governo isso aí é bom, né, porque o governo sabe que pessoas que não têm cultura é fácil de serem manipuladas. Então, para o governo e para os políticos, isso acaba sendo até positivo, né? E aí você vê lá o danos ao patrimônio público, né, alguns prédios públicos sendo danificados, atacados, mas aquilo ali não é nem uma ponta do iceberg, é um grão de mostarda, né? No meio de tanto dinheiro que é desviado. Né, tem outros danos ao patrimônio público daquele que mete a mão, né, daquele que é deputado federal, daquele que é presidente da República, daquele que é governador. Então tem muito mais danos que acabam ocorrendo que a gente não vê. Não é esse que sai quebrando, que a televisão consegue filmar. É aquele que acontece nos gabinetes, é aquele que acontece no governo federal, nos palácios, né? E esse vandalismo que a gente precisa coibir. Aí ontem a Dilma fez um pronunciamento. No pronunciamento ela disse que vai chamar os prefeitos e os governadores e vão definir políticas para investir na saúde, vai contratar médicos do exterior para que esses médicos possam atender aqui no Brasil. Então ela citou várias questões do que ela pretende fazer. Hoje, inclusive, em Ivaiporã, agora às 9 horas, está programado um protesto, né, em Ivaiporã, pacífico. Apucarana também, até já tem uma pessoa da nossa equipe em Apucarana para acompanhar lá, diz que quase 3 mil pessoas devem participar do protesto nesta manhã. Então a gente vai acompanhando tudo isso que vai acontecendo no Brasil, e é importante que você faça uma reflexão, né? Não se cale. Né? A própria Bíblia diz, não vos conformeis. Então você não deve se conformar com esse pouco que você está recebendo. Nós temos que pedir mais, porque pode mais.
Porque a corrupção é um exemplo de que tem dinheiro sendo jogado fora. É por isso que a gente tem que cobrar mais, pela saúde, pela educação, e tem que cobrar mais investimentos, né? Então, ontem a presidente Dilma fez um pronunciamento, vamos ouvir um trecho do pronunciamento e o que a presidente Dilma falou, comentou, e que todas as pessoas acompanharam atentamente. Quem ontem estava desligado, não acompanhou, não ouviu, a gente vai repercutir aqui no Show da Manhã. Minhas amigas e meus amigos, todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Elas mostram a força de nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer melhor e mais rápido muita coisa que o Brasil ainda não conseguiu realizar por causa de limitações políticas e econômicas. Mas se deixarmos que a violência nos faça perder o rumo, estaremos não apenas desperdiçando uma grande oportunidade histórica, como também correndo o risco de colocar muita coisa a perder. Como presidenta, eu tenho a obrigação tanto de ouvir a voz das ruas, como dialogar com todos os segmentos, mas tudo dentro dos primados da lei e da ordem, indispensáveis para a democracia. O Brasil lutou muito para se tornar um país democrático e também está lutando muito para se tornar um país mais justo. Não foi fácil chegar onde chegamos, como também não é fácil chegar onde desejam muitos dos que foram às ruas. Só tornaremos isso realidade se fortalecermos a democracia, o poder cidadão e os poderes da República. Os manifestantes têm o direito e a liberdade de questionar e criticar tudo, de propor e exigir mudanças, de lutar por mais qualidade de vida, de defender com paixão suas ideias e propostas. Mas precisam fazer isso de forma pacífica e ordeira. O governo e a sociedade não podem aceitar que uma minoria violenta e autoritária destrua o patrimônio público e privado, ataque templos, incendeie carros, apedreje ônibus e tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos. Essa violência, promovida por uma pequena minoria, não pode manchar o movimento pacífico e democrático. Não podemos conviver com essa violência que envergonha o Brasil. Todas as instituições e os órgãos da segurança pública têm o dever de coibir, dentro dos limites da lei, toda forma de violência e vandalismo. Com equilíbrio e serenidade, porém, com firmeza, vamos continuar garantindo o direito e a liberdade de todos. Asseguro a vocês, vamos manter a ordem. Brasileiras e brasileiros, as manifestações dessa semana trouxeram importantes lições. As tarifas baixaram e as pautas dos manifestantes ganharam prioridade nacional. Temos que aproveitar o vigor dessas manifestações para produzir mais mudanças. Mudanças que beneficiem o conjunto da população brasileira. A minha geração lutou muito para que a voz das ruas fosse ouvida. Muitos foram perseguidos, torturados e morreram por isso. A voz das ruas precisa ser ouvida e respeitada. E ela não pode ser confundida com o barulho e a truculência de alguns arruaceiros. Sou a presidenta de todos os brasileiros, dos que se manifestam e dos que não se manifestam. A mensagem direta das ruas é pacífica e democrática. Ela reivindica um combate sistemático à corrupção e ao desvio de recursos públicos. Todos me conhecem, disso eu não abro mão. Essa mensagem exige serviços públicos de mais qualidade. Ela quer escolas de qualidade, ela quer atendimento de saúde de qualidade, ela quer um transporte público melhor
e a preço justo. Ela quer mais segurança. Ela quer mais. E para dar mais, as instituições e os governos devem mudar. Irei conversar nos próximos dias com os chefes dos outros poderes para somarmos esforços. Vou convidar os governadores e os prefeitos das principais cidades do país para um grande pacto em torno da melhoria dos serviços públicos. O foco será, primeiro, a elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana que privilegie o transporte coletivo. Segundo, a destinação de 100% dos recursos do petróleo para a educação. Terceiro, trazer de imediato milhares de médicos do exterior para ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Anuncio que vou receber os líderes das manifestações pacíficas, os representantes das organizações de jovens, das entidades sindicais, dos movimentos de trabalhadores, das associações populares. Precisamos de suas contribuições, reflexões e experiências, de sua energia e criatividade, de sua aposta no futuro e de sua capacidade de questionar erros do passado e do presente. Brasileiras e brasileiros, precisamos oxigenar o nosso sistema político. As informações, esse é um trecho da fala da presidente Dilma. Na verdade, ela comentou ou falou, o pronunciamento foram 9 minutos e 53 segundos da fala da presidente Dilma. No final da fala da presidente Dilma, saiu uma vinheta lá, né, na televisão e também no rádio, porque foi um pronunciamento no rádio e na TV, dizendo: Brasil, um país rico e sem pobreza. Mas, né, a gente está um pouco distante de um país rico e sem pobreza. Nós temos pessoas ainda passando fome. Essas pessoas que estavam protestando, estão protestando por causa da pobreza, porque falta saúde, porque falta educação. E justamente no final do pronunciamento da presidente Dilma, né, eles colocaram, né, uma vinheta lá, uma fala, né, bem bonita, dizendo: Brasil, um país rico e sem pobreza. Pelo menos, né, para os políticos, né, principalmente aqueles que estão lá em cima, está rico mesmo o Brasil. Porque você tem mordomia, você vai no Congresso Nacional, cada deputado custa em média, né, R$150 mil por mês para o bolso do brasileiro. Desde auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio passagem aérea, né, então é uma situação realmente complicada para a classe política, para os deputados federais, né, para o governo federal, aqueles que têm, né, esses cartões corporativos que gastam na conta do povo. Para esses, o Brasil está rico e sem pobreza. Mas, principalmente aqui no interior, a gente tem observado muita pobreza. Então, a única mensagem que eu deixo é o seguinte: reivindique, reclamem, né, não deixem de reclamar, porque senão, né, nós vamos continuar vivendo reféns da corrupção e da falta de investimento. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não tenho medo do grito dos bandidos, dos corruptos e dos ladrões. O que eu tenho medo é do silêncio dos inocentes. E esse sim é perigoso. E por isso, lembrando, resgatando aquela música lá do Silvio Brito, né, que fala chega, eu acho que esse é o momento da gente fazer uma reflexão. 9h36. Eu queria ser o homem mais forte e poderoso da terra, pra acabar de uma vez com a violência, com o ódio e com todas as guerras. Eu queria ser o homem mais rico, mesmo que por segundos, pra saciar toda a sede e matar toda a fome que ainda existem no mundo. Sonhava quando eu era criança ser um super-herói, gostava de brincar de xerife e cowboy, de prender não somente em barracos, mas também nos porões dos palácios, os verdadeiros ladrões. Queria mesmo que por um dia ser o presidente da ONU, da OPEP ou de qualquer nação. Com um murro na mesa bem forte, expedir com firmeza uma ordem: chega de corrupção! Ah, chega de ficar
Deus quiser, mas eu não acredito que Deus queira assim. Chega de ficar parada, de ser enganada, de ter dó de mim. Seja o que Deus quiser, mas não é possível que Deus queira assim. Chega de ficar calado, chega de ficar parado. Toda vez que o bem se cala, a maldade falha e o desamor se espalha. Eu queria, quando criança, ser um médico mais competente, pra curar finalmente as doenças do corpo, da alma e da mente. Eu queria ser um artista com muito mais espaço na mídia, só mostrar o lado bom, positivo e mais bonito da vida. Queria ser um advogado, mas só dos inocentes, dos pobres carentes, ou quem sabe um juiz, pra lutar por justiça e verdade, ver surgir da coragem um país muito mais livre e feliz. Sonhava quando eu era criança com um mundo em paz, sem rancor, sem maldade, sem preconceito algum. Mas um mundo de paz só depende de nós, pois nasce do amor e somente dentro de cada um. Mas então chega de ficar calado, de ver tudo errado, de só dizer sim. Seja o que Deus quiser, mas eu não acredito que Deus queira assim. Chega de ficar parada, de ser enganada, de ter dó de mim. Seja o que Deus quiser, mas não é possível que Deus queira assim. Chega de ficar calado, chega de ficar parado. Toda vez que o bem se cala, a maldade fala e o desamor se espalha. Mas então chega de ficar calado, de ver tudo errado, de só dizer sim. Seja assim como Deus quis, eu acho que Ele quis ver todo mundo feliz. Seja assim como Deus quis, eu acho que Ele quis ver todo mundo feliz. 9h40. Esse é o nosso Brasil, hein, gente? Brasil!